Chiquitita, eu e você. Apenas olhar para a consequência legal e não a consequência humana é o distanciamento que a justiça hoje tem e que nós buscamos restabelecer. Menores abandonados, alguém os abandonou. O processo de evolução para essa compreensão passa também pela educação, onde devemos sempre mais aprender a ser, a conviver e a sermos mais tolerantes. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Pedi ao vento que salve o jovem perdido nas drogas. Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume das rosas. Pedi ao vento que toda a nação seja gloriosa. Pedi ao vento proteção aos filhos da mãe amorosa. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Da vida. Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida. Pedi ao vento que dê ao doente conforto e guarida. Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Com esta canção estamos iniciando para você o programa A Palavra e a Canção. Seja bem-vindo aqui na TV Pai Eterno. Alegria muito grande chegar até a sua casa, nessa hora, depois de você ter vivido esse dia, agora poder também desfrutar um momento que é um momento de inspiração, porque tem palavra, e a palavra de hoje, a nossa entrevista vai ser muito boa, no segundo momento. E nós também queremos deixar um ambiente, um programa para você que seja alegre, que seja de exultação. Não é assim, Betinho? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. O Betinho faz tempo que toca baile, né? Nossa, eu acho que... Não vou dizer, mas é uns 20 e poucos por aí. Uns 20 e muitos.
Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, boa noite. O Eduardo também, essa voz grave que ele tem, ele começou cantando mais música gaúcha, né? Sim, baile, CTG. Baile, CTG, dança. Tu é um bom dançador ou não? Sim, Ah, é? com certeza. Viu? Ezequiel, concorda com ele? Então, buenas. Tudo bem? Tudo ótimo. Tu também é dançador? Mas eu arrasto o pé na sala. Ah, é? Horas milonga. Não tem encontrado agora, ultimamente, com quem dançar, né? Claro. É porque eu, tem que tocar para os outros dançar, aí a gente não dança muito, né? Muito concentrado no momento. Tá bom, vamos lá. Essa música aqui eu gosto muito, não sei se eu sei cantar toda ela, porque não é sempre que nós cantamos, mas é boa demais. Milionário e José Rico. Estou escrevendo esta carta em meio aos prantos, ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem de encarar o teu olhar. Está fazendo algum tempo que uma coisa aqui por dentro despertou e é tão forte que eu não pude te contar. Quando você ler eu vou estar bem longe, não me julgue tão covarde, só não quis se ver chorar. Perdão, amiga, são as coisas que acontecem. Dê um beijo nos meninos, pois eu não vou mais voltar. E agora? Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Quando cheguei ao portão da minha casa, como se eu tivesse asas, me senti igual criança, deu vontade de voar. Pela janela, minha esposa ali tão bela, dei-lhe um forte e longo abraço e comecei a chorar. E com as lágrimas as palavras vinham e rolavam como pedras, e ela só a me escutar. Ao enxugar minhas lágrimas com beijos, revelou que já sabia, mas iria perdoar. E agora? Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Sabe que eu estava pensando esses dias, Ezequiel? Eu disse, mas o que quer dizer essa letra aqui? E o cara estava se enrolando com outra mulher. Parece, né? É. E depois ele diz, olha, vou escrever uma carta, vou abandonar a minha casa, mas como vou deixar a minha casa se eu já tenho amor, se eu já sou feliz? Tem muitas vezes acontecem essas coisas. Então,
Aqui é uma lição, na verdade, do valor da fidelidade. Do valor da fidelidade e o valor também do perdão. Porque a mulher dele sabia, mas iria perdoar. É um valor interessante. O perdão é a força de reconstrução. Então, nós queremos mandar um abraço para o pessoal de Ventania, no Paraná, onde nós fizemos show nos 32 anos da cidade. O prefeito Zélio, muito obrigado pela acolhida, o padre de lá. Foi muito bom estar com vocês. Depois, também as cidades do Piauí, Itainópolis, Padre Marcos, Santo Antônio de Lisboa. Fizemos show nessas cidades. Muito obrigado pela acolhida. Tertulianos, padres, todas as lideranças. Por isso, nós estamos levando para as cidades o show Vida e Esperança. Por quê? Porque compreendemos que nesse tempo da história, nós precisamos recuperar com força a esperança. E a esperança não é a esperança fraca de que simplesmente amanhã vai ser melhor do que hoje. É a esperança de que nós temos um Deus, uma força que nos sustenta o tempo todo. Por isso, algumas canções que nós sempre levamos nos shows e que o povo gosta demais. Chiquitita, eu e você, bem sabemos que a dor vem e vai ela passar. Cicatrizes vão ficar, você vai cantar, essa dor vai acabar. Chiquitita, eu e você, vemos o céu lindo e o sol brilhando de novo. Quero ouvir você cantar outra vez, você cante lindo, Chiquitita. Outra vez quero ouvir você cante lindo, Chiquitita. Outra maravilhosa é essa aqui, ó. Dá-me, ó Deus, amor, o sentido da vida, uma asa de reserva pra sonhar contigo e amar. Dá-me a esperança, me sustenta em tuas asas, abraçado junto a ti, voando livre vou. Abraçado junto a ti, voando livre vou. A sua cidade, na festa do município, na feira, nas exposições, cabe um show religioso, certamente. Porque hoje em dia os prefeitos já compreenderam, a cidade já compreendeu que quando ela organiza uma festa, ela coloca o cantor sertanejo, o cantor de pagode, o cantor de samba, o cantor de música popular, o padre, o pastor também para fazer um show gospel e assim por diante. Então a gente, com alegria, um dia poderá chegar na sua cidade. Se você ainda não acompanha as nossas redes sociais, procura lá, Facebook, Instagram, YouTube. Se inscreve no YouTube, porque sempre ali tem conteúdo novo. E também procura a nossa loja Padre Ezequiel. Tem muitos produtos que nós queremos enviar até a sua casa. São produtos que vão fazer bem, dão palavra e sentido para a sua vida. Vamos cantar agora uma canção para, na verdade, também introduzir o tema. Nós vamos falar hoje sobre sabedoria, comunicação e justiça restaurativa. É um tema amplo, é um tema significativo. E essa canção fala de pobreza. Quando eu era seminarista, eu fiz essa canção depois do contato com um jovem que vinha pedir comida lá no seminário.
E naquela oportunidade ele disse: Padre, tu nem imagina que é muito ruim pedir comida. Porque a gente não nasceu para isso, mas eu tenho confiança de que Deus nunca deixa faltar nada. Então eu venho aqui, mas não queria vir. E depois disso, eu gostava sempre de estudar, sempre gostei muito de estudar filosofia, e nós tínhamos um concurso de música lá na universidade. O tema era: por que filosofia? Por que fazer filosofia? Então eu disse: bom, se o conhecimento, aquilo que eu aprender, aquilo que eu buscar, não me ajuda a ajudar as pessoas, então lascou tudo. Aí não vale a pena. O conhecimento vale para quê? E aí eu fiz nessas duas perguntas, uma com a realidade concreta da pessoa que estava me pedindo comida e outra com o tema que eu precisava dizer: por que filosofar? Aí saiu essa canção aqui, Por Não Saber o que Fazer. Eu tenho pão na minha casa e tenho casa pra morar. Tem tanta gente que não tem, que faço eu por esse alguém. Então eu clamo ao meu Deus que me ajude a ajudar. É meu irmão que me procura, é meu irmão que está sofrer, e eu não sei o que fazer, mas é a mim que ele vem recorrer. É meu irmão que me procura, é meu irmão que está sofrer, e eu não sei o que fazer, mas é a mim que ele vem recorrer. Me aproximei para conversar e entender o seu viver. Ele falou que não queria incomodar, mas que não tinha um lugar para trabalhar, e que pedia ao Pai do céu que lhe desse sempre o pão. Enquanto nós vamos para o intervalo, manda uma mensagem para os seus amigos nos grupos, porque nós vamos ter uma conversa muito boa aqui, depois do intervalo. Aguardo você. Sabe agora quem tá no TikTok? A TV das Bênçãos do Pai. Pai eterno, fazem novas todas as coisas. Com muita devoção, diversão e conhecimento sobre a fé. Você não vai querer ficar de fora, né? É só procurar @TV Pai Eterno na barra de busca e seguir o nosso perfil. É mais devoção na palma da sua mão. Segundo momento do programa A Palavra e a Canção aqui na TV Pai Eterno, e esse momento é um momento muito rico. Que bom que você está aí, porque como eu sempre digo, a palavra que abre a mente, o pensamento e nos dá conhecimento e mais transparência em relação à realidade, em relação à vida, em relação aos posicionamentos que temos que ter para que nós sejamos justos, que busquemos um mundo melhor, é muito importante. Porque hoje tudo tá aqui no celular, mas nem tudo aquilo que a gente busca nos dá uma orientação, porque fica muitas informações sem uma linha de raciocínio. E aqui nós temos a alegria de ter novamente, e eu disse no outro programa,
que seria muito bom tê-lo novamente, o desembargador Leoberto Branquer, que na verdade ele é juiz, mas é um juiz, como tantos juízes têm, distintos porque a preocupação dele é, de fato, com a paz, com a justiça restaurativa, que não é simplesmente punir as pessoas, mas defender, claro, o direito de todos e de cada um, tanto da vítima quanto daquele que cometeu o crime, que também, por consequência, pode ser já vítima de outras situações. Então, ele é desembargador da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, coordena o Núcleo de Justiça Restaurativa do Tribunal do Rio Grande do Sul de Justiça e é professor de Justiça Restaurativa na Escola de Magistratura do Rio Grande do Sul e na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Enfim, é uma pessoa que vai nos ajudar bastante. Bem-vindo mais uma vez, desembargador Leoberto. Obrigado, Padre Ezequiel. É uma alegria estar com vocês aqui outra vez também. Vamos começar, porque é sempre importante começar nos conceitos. O que é mesmo justiça, em poucas palavras? O que é ser justo? Olha, ser justo é estar em equilíbrio, né, e proceder em equilíbrio. Eu diria que achar a devida medida daquilo que lhe pertence e aquilo que não lhe pertence e de como isso pode ser distribuído. Eu acho que esta é uma ideia. Mas, de uma maneira um pouco mais subjetiva, talvez, a justiça significaria estar em conexão, estar numa conexão profunda consigo próprio, com aquela que é a sua base interna de valores, né, que na profundidade da sua consciência emerge essa lei superior, que vai lhe ditar valores, vai lhe ditar um sentido ético. E, por aí, estabelecer as bases de uma conexão com o outro, com a natureza, com o mundo. Eu acho que não pode haver muita complicação nisso, né? Quando o senhor fala que dentro da nossa consciência, no fundo da nossa consciência, emerge o sentido da justiça. Nós já compreendíamos também no nosso estudo da filosofia, ou mesmo da teologia, que todo ser humano, quando ele erra, de alguma forma ele sabe que errou. Então é isso que quer dizer. De alguma forma a pessoa sabe que errou. Ela está buscando algo para compensar, mas ela sabe, bom, no fundo eu errei. Eu acho que aí entra o dilema do sujeito diante da sua falta com a ameaça da punição, que seria a resposta automática da justiça, né? E é aí que nós precisamos parar para conversar, para saber se sempre foi assim, né? Porque essa voz que emerge da consciência, ela emerge na medida em que você se esvazia de muitos ruídos internos, muitas vozes que ecoam dentro de você, muitas vezes vindas de fora. E principalmente as vozes que a cultura estabelece hoje, e que elas foram se consolidando sob a forma de um modelo de justiça que perdeu a conexão com a sua raiz. A ideia de justiça, ela remonta, e vamos trazer aqui numa leitura, uma leitura bíblica, o antecedente da ideia de justiça é Shalom. Shalom exatamente com esse sentido de estar em relação de harmonia consigo mesmo, com o social e com esse sentido de uma tranquilidade interior profunda. Que é paz, na verdade, também, né? A ideia de paz, mas ela é muito mais complexa, é muito mais ampla, né? Ela tem essas várias dimensões. Então, o que seria restaurar a justiça? Reestabelecer a paz, mas a paz nesse sentido amplo de equilíbrio, de shalom. E com o tempo, diríamos que foi se criando uma ideia quase que da punição por si.
A punição, dentro de uma concepção original, ela ainda estava voltada à ideia de reestabelecer esse equilíbrio. Mas, na medida que os sistemas jurídicos avançam e vão se distanciando das pessoas, eles se tornam sistemas que não produzem mais sentido. Por quê? Porque eles operam a punição pela punição. E é aí que nós paramos para fazer essa conversa. O que é restaurar a justiça? É restabelecer essa conexão. Você percebe aqui, você que está em casa, o juiz está querendo dizer que nós, na compreensão popular, que todo mundo diz, olha, errou, paga. E alguém tem que punir. Isso. E nós terminamos aí. É assim. Fez um erro, fez um crime, pune, tem que pagar. Mas nós não pensamos nessa questão do restauro desse crime e dessa ação. Muitas vezes atrás daquele ato existe um sentido de uma necessidade que precisa se expressar, e se expressa equivocadamente. Mas o nosso modelo de justiça, ele é baseado numa equação muito simples hoje, né? Alguém é culpado, nós vamos perseguir esse culpado, nós vamos punir esse culpado, porque alguma lei, né? Parte-se da ideia de alguma lei que foi violada, e alguém vai impor um castigo. Isto é o Código de Processo Penal, isso é o tribunal, isso são os recursos, é tal como funciona, né? Culpabilidade, antijuridicidade, tipicidade, dosimetria de pena, é o debate jurídico, né? Que é quase uma relação do sujeito com o Estado. E isso distancia aquela relação entre as pessoas. Porque entre as pessoas a gente perguntaria quem é que foi prejudicado, o que essa pessoa precisa, o que nós podemos fazer para consertar essa situação. Isso seria restaurar o sentido de justiça. E hoje a gente se perde na ideia de que bateu, levou e isso resolve. Mas a consequência é que você vai ter, às vezes, uma pessoa presa 8 anos por ter praticado um crime e, ao final, ele sai de lá e diz, não, eu paguei a minha dívida com a justiça, e ele nunca ficou sabendo o nome da pessoa, por exemplo, que ele assaltou. Eu me recordo de uma situação de um motorista de lotação que foi vítima de um latrocínio, né? E é uma situação bem assim. Ao final de todo o cumprimento da pena, a pessoa que matou ele não sabia quem era. Não sabia quem era a família, não sabia que essa família tinha vários filhos que ficaram na dependência. Então, esse não olhar para a consequência do delito, apenas olhar para a consequência legal e não a consequência humana, é o distanciamento que a justiça hoje tem, que nós buscamos reestabelecer. Olhar o sentido humano da perda, do impacto, não só de quem sofre esse impacto, mas também de quem produz. Porque, normalmente, essas pessoas que atuam de maneira agressiva, violenta, elas também têm histórias de vida que acabam gerando essa atuação. Então, nós precisamos parar para compreender, porque senão a gente não vai curar todas essas feridas que andam se derramando pela nossa sociedade. Nós vivemos uma sociedade extremamente violenta. E, possivelmente, essa violência ela tem a ver com a falta de escuta, com a falta de diálogo, com a falta de compreensão, e com a falta de sentido, a falta de se aprofundar nas questões e encontrar a forma como restabelecer esse equilíbrio. E essa questão, nesse exemplo que o senhor deu, por exemplo, a família perdeu uma pessoa, né? Como é que, na prática, como é que seria para restabelecer a possível justiça? Porque a pessoa não volta, né? A pessoa não volta. Os filhos estão ali, a esposa está ali, o criminoso está preso. Restabelecer o máximo de justiça possível ali. Porque, como você deve estar entendendo que seria fazer justiça é deixar a pessoa presa. Tá, mas e o resto? Sim. Como é que você faz? Qual é o sentido dessa prisão, né? O que a pessoa precisa alcançar enquanto ela está presa para ganhar a liberdade? Vamos supor, se ela possa se recuperar. Eu diria que esse processo envolve uma reflexão para compreender as consequências do que ele fez a partir do ponto de vista
de quem sofreu essas consequências, ou seja, do ponto de vista da vítima. Por isso que a justiça restaurativa trabalha com uma ideia central que é o encontro de vítimas e ofensores. Isso não é comum, é raro de acontecer, é difícil de acontecer. Quando acontece, isso nos ensina muito. Por exemplo, quando a gente vai ao encontro de uma vítima, não nesse caso que eu referi, mas um bastante semelhante que aconteceu com um rapaz menor, foram visitar a senhora para ver, a viúva, para ver se ela concordaria em fazer um encontro com o rapaz. Parecia mais de 2 anos já do acontecido, a pessoa tinha sido vítima fatal também. Ela diz, mas só agora que vocês vieram? Como se ela estava esperando que a justiça fosse atender a sua necessidade, porque ela ficou. Né? Sequer ela teve a oportunidade de participar de um ritual de lamento, de superação daquele trauma que viveu. Então, o que pode se oferecer a partir de um encontro desse? Bom, primeiro é a valorização da vítima, é a compreensão de que ela tem necessidades, de que ela precisa ser escutada e de que, se for possível repor a ela as suas perdas, inclusive materiais, a justiça deveria buscar isso, em primeiro lugar. Porque a ideia de ficar com o cidadão preso lá 3 ou 8 anos, possivelmente não vai fazer diferença na vida dessa pessoa, dos seus filhos, nos seus sentimentos. Né? Então, esse cuidado afetivo, esse cuidado emocional, ele é um dos objetivos, né, de uma justiça que acaba tendo um efeito curativo e não apenas uma justiça que fere, que machuca, que pune. Agora, essa reparação nem sempre ela é material. Nós vivemos uma condição socioeconômica em que dificilmente um autor de um crime desse vai ter condição de pagar uma indenização. Mas, eventualmente, pode acontecer. Por exemplo, uma coisa mais simples, uma menina, era aqui em Caxias, inclusive, ela era caixa de um mercado, ela sai para pegar o ônibus, ela é assaltada na parada de ônibus e o rapaz é preso e concordam de conversar. As mães vão para as audiências, eram jovens de mais ou menos a mesma idade, faixa etária e socioeconômica parecida. As mães, assistindo as duas juntas à audiência, concordaram em conversar, depois os dois também concordaram. Isso não acontece junto com o juiz. Sim. É conduzido para um outro encontro. O que aconteceu de reparação material? A família do rapaz se comprometeu a pagar o Uber que a menina estava pegando, porque ela tinha medo de ônibus, até que ela precisasse, foi algumas viagens, pagar os remédios dela, porque ela ficou com antidepressivos, ficou afetada. Então, é uma reparação materialmente pouco relevante. Mas que já é significativa. Mas foi significativa principalmente porque, a partir desse encontro, a moça perde o medo de ir para a parada. Ela não quis o Uber. Ela disse que não, porque até então ela diz, olha, eu estou tendo esse prejuízo, está tendo que gastar com remédio e com Uber. E aí a família do rapaz ofereceu isso. E aí ela não fez uso do direito de andar de Uber, ela voltou para o ônibus. Isso é fundamental, porque você recuperar o sentido de segurança. Uma vítima de um crime, ela normalmente sofre quase com uma destruição da sua autoconfiança. Ela fica com muitas perguntas, né? Por que me pegaram? Será que ele vai me pegar de novo? Será que me escolheu? Por que fui eu? E essas dúvidas criam fantasmas e ela se movimenta sempre assustada. Então, no momento que você permite que esse fantasma se dissolva, você já produz um benefício. No momento que essa pessoa reconhece que fez uma injustiça, ela já também você está fazendo uma reparação simbólica, moral, né? Porque vai fortalecer a posição da vítima. E do ponto de vista do infrator, vamos dizer assim, a gente tem percebido muito claramente uma frase que é uma chave importante de compreender isso. Ela diz que todo ato de violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Ou seja, é uma estratégia equivocada para atender uma necessidade legítima. Então, quando o rapaz, um menor, assalta uma pessoa
Vamos dizer assim, ele foi pegar o tênis daquela pessoa, o tênis de marca. Aí a mãe vai lá para o fórum na audiência e diz, não, mas ele não precisava, doutor. Eu dou tudo para ele, ele tinha os tênis. O que ele queria com aquele tênis? Ele queria um calçado? Não. Na verdade, ele queria aquela marca que simboliza o pertencimento dele a um grupo distinto de meninos que usam aquela marca. Então, a necessidade dele não era o tênis. A necessidade dele era o pertencimento. E o pertencimento é uma necessidade humana fundamental. Mas essa necessidade dele que não estava atendida, de pertencer a um grupo de iguais que o valorizasse, ele se sentindo valorizado, ela acaba sendo substituída por uma estratégia equivocada. Então, a gente reconstrói o plano de vida a partir dessa perspectiva, né? Para que a estratégia possa ser legítima tanto quanto a necessidade, né? Essa é uma experiência que o trabalho com os menores mostra, e por isso é interessante que a justiça restaurativa ela se desenvolve no mundo, muito no campo da justiça de menores, embora se aplique no campo de maiores, nos presídios, em várias áreas. Mas por que com os menores? Porque essa é uma justiça mais humana, é uma justiça que tem mais compreensão com esse sujeito, porque ele ainda está em desenvolvimento, ninguém desiste ainda dele, ou quer dizer, né, não, quem está junto ali, né, não digo, a sociedade quer a redução da idade penal, porque não entende o fenômeno, né, mas as pessoas ainda têm uma aposta no jovem, e por isso a lei também é mais flexível, a gente tem mais liberdade de fazer uma justiça criativa e não ficar engessado pelo tanto de pena, tanto de crime. Então, esse ensinamento que a gente traz hoje da justiça de menores para a justiça como um todo. É um ensinamento de uma nova perspectiva de justiça. Doutor Leoberto, é muito interessante essa linguagem. Vindo de um juiz, as pessoas de casa já captam que é outra visão de vida, de mundo, é uma visão mais humana também dos problemas, não uma visão rasa como muitos acham que só tem que matar o outro quando ele faz alguma coisa ou deixar preso. Enfim, é uma visão, você percebe, você que está em casa, que é uma visão de um pensamento elevado. Essa é a diferença de um pensamento e de outro. E as pessoas têm que perceber isso. Porque senão nós vamos ficar repetindo sempre os mesmos refrões. Por exemplo, bandido bom é bandido morto. Um jovem. Vamos cantar Menores Abandonados para dizer que os menores abandonados, alguém os abandonou antes. Por isso também que não sendo atendidos, eles vão. Não sendo atendidos, eles poderão ferir. Dizem que esse país é feliz porque o povo ainda canta nas ruas. Dizem que a nossa nação não vai mal porque o povo ainda faz carnaval. Eu queria somente lembrar que milhões de crianças sem lar não partilham da mesma visão. A tristeza no seu coração, menores abandonados, alguém os abandonou, pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Pelas esquinas e praças estão desleixados e até maltrapilhos, frutos espúrios da nossa nação, são rebentos, porém não são filhos. Eu queria somente lembrar que milhões de crianças sem lar compartilham do mesmo sofrer, já não sabem a quem recorrer. Menores abandonados, alguém os abandonou, pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Vivem à margem da nossa nação
assaltando e ferindo quem passa. Tentam gritar do seu jeito infeliz que o país os deixou na desgraça. Eu queria somente lembrar que milhões de crianças sem lar são os frutos do mal que floriu num país que jamais repartiu. Menores abandonados, alguém os abandonou. Pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Menores abandonados, alguém os abandonou. Pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Essa canção Inspirada, né? essa canção, de fato, na verdade ela precisaria ser regravada, porque o Padre Zezinho fez, e depois, canções assim são poucas que existem. São poucas. Veja o que ele diz, ó. Vivem à margem da nossa nação, assaltando e ferindo quem passa. Tentam gritar do seu jeito infeliz que o país os deixou na desgraça. É difícil hoje a gente sustentar, né, a injustiça pela qual as pessoas passam e em razão do que muitos evoluem para uma trajetória de crime. Mas eu, da minha trajetória de juiz, e trabalhei quase que 30 anos aí na área da infância e juventude, o que a gente aprendeu a compreender? Que a delinquência juvenil ela não começa na hora que ele aponta uma arma, já envolvido pelo tráfico, já envolvido devendo pela droga, né? Ela começa lá na escola, quando ele está sozinho, quando ele está isolado, quando ele está depressivo, quando ele começa a faltar. E a grande sangria, né, a hemorragia social desse país está na evasão escolar. Porque, em regra, as crianças, inclusive as crianças mais desfavorecidas, elas iniciam na escola. Porque hoje nós temos um sistema legal que obriga os pais a colocar na escola e obriga os governos a oferecerem escola. O problema é que, no cotidiano da convivência da escola, às vezes a instituição escolar não consegue cuidar de todo mundo. E a família lá do outro lado não está cuidando. E ele vai se desinteressando. Uhum. E ele vai para a rua, e aí ele acha essas parcerias, e quando você vê, ele perdeu o caminho, e ele está assaltando a gente. Então, quando a gente olha o recorte final, que é a fotografia do crime, a gente não consegue enxergar essa trajetória. Aquilo que vem antes. E quando a gente para olhar isso de uma maneira mais complexa, a gente pode compreender. Isso não significa desculpar o crime, mas significa desarticular todo o percurso que levou a agir dessa maneira. Claro que é um trabalho complexo, é um trabalho que exige muita inteligência e exige muita mão de obra também. Uhum. Né? Nós precisamos pessoas habilitadas, treinadas para trabalhar num outro viés, numa outra visão. Porque a gente sabe que essa visão hoje muito simplificada de bandido bom é bandido morto, no menor vamos reduzir a idade penal, isso aí não resolveu e não está resolvendo. Só que não digo ninguém, mas a maioria hoje acha que seria muito fácil varrer o problema embaixo do tapete, né? Porque dá muito trabalho. Sim. Né? Lidar com essas situações. Nós estamos perdendo essa... Alguns livros que são fundamento também dessa compreensão. Eu trouxe de propósito, a pedido, aliás, da Rosângela, para falar dos livros, né? E eu diria que, basicamente, essa obra, que é uma obra... Trocando as Lentes. Trocando as Lentes. Esse autor americano, o professor Howard Zehr, ele é de uma comunidade religiosa menonita, que são cristãos protestantes bastante rigorosos, e que se dedicam, o carisma deles é a construção da paz. E quando eu troco as lentes da minha câmera, a imagem que eu percebo aqui é diferente.
E nós precisamos trocar as lentes da justiça, porque a forma como a justiça vê hoje o problema é aquilo que limita o resultado. Como que a gente vê? A gente faz 3 perguntas. Qual é a lei que foi infringida? Quem é o culpado? Que castigo ele merece? Se a gente mudar essas 3 perguntas e perguntar quem foi prejudicado, quais as necessidades e quem deve reparar, quem deve atender essas necessidades, nós vamos ter uma troca de foco, né? Do sistema jurídico judiciário para um sistema humano de cuidado com as pessoas. Então, basicamente, a sabedoria por trás desse livro, que é também a fonte do que eu trazia ao começo dessa reflexão sobre as origens da justiça do ponto de vista bíblico. Se nós olhar o Velho Testamento, às vezes parece que Deus é uma autoridade vingativa, punidora, né? Mas o que é trazido? Que essas estratégias, inclusive quando utilizando da punição, a busca é sempre o restabelecimento desse equilíbrio resumido na ideia de Shalom. Então, essa é a grande inspiração que nós podemos buscar. A mudança da visão. Claro que, na prática, isso se expressa através de métodos. Por quê? Essa visão, vamos dizer que ela tem alguns elementos básicos. A participação direta dos envolvidos no fato, o foco na reparação em vez da punição, o foco na responsabilização. A pessoa tem que assumir o que fez. Ela não tem que se esconder, fugir, ela tem que assumir o que fez. A ideia de que você tem que cuidar das necessidades das pessoas. Essas 4 ideias resumem o enfoque restaurativo. Essa mudança de enfoque, ela muda toda a construção do edifício da justiça. Dr. Leoberto, muito obrigado. E conversaremos mais. Nós voltamos depois de um breve intervalo. Depois dessa conversa rica que nós tivemos, aguarda aí para um momento de bênção e de prece. Sabe agora quem tá no TikTok? A TV das Bênçãos do Pai. Pai eterno, fazem novas todas as coisas. Com muita devoção, diversão e conhecimento sobre a fé. Você não vai querer ficar de fora, né? É só procurar @TV Pai Eterno na barra de busca e seguir o nosso perfil. É mais devoção na palma da sua mão. No fundo da nossa consciência emerge uma lei e todos nós encontramos e temos contato com essa lei, na profundidade do silêncio interior, que é um exercício necessário para encontrar a paz. Essa lei, porém, não necessita de um juiz, de leis externas. Essa lei está escrita dentro da nossa própria consciência. E é da natureza humana, é uma lei universal, que eu tenho, que você tem, de sentido de justiça, que todos nós podemos alcançar. É necessário e preciso restaurar a conexão profunda desta lei interna das nossas consciências. Podemos alcançá-la através do desenvolvimento das habilidades humanas, com a capacidade e a sabedoria que faz parte do ser humano, evoluindo para ambientes mais harmoniosos, de compreensão, dentro das escolas, nas famílias, nas comunidades, nos ambientes de trabalho, em todo lugar. Um ato de violência é uma expressão trágica de alguém que tem uma necessidade não atendida. É preciso avançar nessas compreensões. A justiça que restaura acredita no amor e no crescimento humano. O processo de evolução para essa compreensão passa também pela educação, onde devemos sempre mais aprender a ser, a conviver e a sermos mais tolerantes. Todos nós temos o desejo de paz.
mas é preciso começar por nós mesmos, por você, por mim. A palavra de Deus tem uma passagem do Êxodo que diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Vocês ouviram o que disseram os antigos, diz a palavra aqui. Jesus disse: olho por olho, dente por dente. Mas entre vós não deve ser assim. Se você é cristão, se você quer crescer no processo de humanização, não é olho por olho, dente por dente. Não é. Crescimento humano é amor que compreende, é capacidade de ver além do retrato, como disse o juiz, além do retrato do crime, é a capacidade de percepção da história de cada um. Por que está acontecendo esses crimes? Alguém falhou. Por isso, se você diz assim, olho por olho, dente por dente, bandido bom é bandido morto, você está na lei antiga. E não tem cristianismo nenhum ali. Não tem nada de cristão. É preciso mudar. Aqui nós temos 3 palavras: silêncio, consciência, caminho. Veja que nós ouvimos o doutor Leoberto que dizia assim, nós deveríamos fazer com que a nossa mente silencie, ou a nossa vida silencia, porque nós temos muitos ruídos, muitas ideias, e nem sempre essas ideias nos levam a perceber na interioridade da consciência os valores que tem. O silêncio faz com que a gente fique em conexão com a interioridade da consciência, para perceber os valores humanos, os valores que constroem a humanidade. Mas isso é um caminho para mim, para você, para todos nós. Nós precisamos crescer na nossa humanidade, na percepção do bem, da verdade, do amor. Vamos rezar, colocando toda essa realidade que nós sentimos hoje, através das palavras que nós ouvimos, vamos colocá-la nas mãos de Deus. No início do programa eu cantei por não saber o que fazer. Depois nós cantamos menores abandonados, alguém os abandonou, pequenos e mal amados. O progresso não os adotou. Vamos rezar especialmente pela sociedade das injustiças, pelas injustiças que acontecem com tanta gente, com todos nós. Tantas pessoas feridas e não foram restauradas em nada na justiça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o nosso país, sobre a necessidade que temos de justiça, especialmente justiça restaurativa, mais humana, que traga paz, que traga renovação de corações. Dessa bênção que Deus quer dar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Você que não é colaborador da FIPE, Associação dos Filhos do Pai Eterno, por favor, colabore. Esse programa, a TV Pai Eterno, a obra da TV Pai Eterno, acontece pela sua ajuda. Muito obrigado a você que ajuda. E assim a gente agradece a todos vocês, agradece quem esteve conosco nessa hora.
vá sempre anunciando esse momento. Ele sempre reprisa nos sábados às 8 da noite. Um abraço, muita paz e até o próximo encontro. E me deixei levar pelo teu amor. Só encontrei a paz quando tu me encontrou. E me deixei levar pelo teu amor.